Nossa, que difícil falar dos 2 anos do Diversão e Arte. Vamos lá. Eu costumo dizer, quando me perguntam quais as dificuldades de fazer um canal, que as dificuldades perdem completamente o valor e a dimensão, o tamanho, diante das coisas boas que o canal traz pra gente. É muita coisa boa. Eu acho que o canal é em si essa coisa dessa energia boa que circula, essa energia de troca. Isso é muito importante. São pessoas interessantíssimas que a gente conheceu por meio do canal e que estão com a gente, seja no núcleo de produção, que é um núcleo aberto, a gente costuma dizer que é um coletivo. Hoje somos 13 pessoas, algumas pessoas se juntaram com a gente e ficaram para sempre, outras pessoas se juntaram e não conseguiram conciliar com a vida e acabaram se afastando, mas não estão totalmente longe. Mas hoje, fazendo mesmo o canal, nós somos 13 pessoas. E são 13 pessoas com sonhos diferentes, com repertórios diferentes, que se somam e que têm um interesse em comum, que é esse olhar para a arte, para a cultura. Aqui vale tudo. Então chega uma pessoa que quer apresentar, vamos fazer para apresentar. Chega uma pessoa que quer produzir, vamos fazer para produzir. E vale assim, a gente expor as nossas vontades e construir junto vários caminhos. A gente transformou o canal, hoje ele é um produto que desenvolve uma série de temporadas, então a gente tem assuntos diversos sendo produzidos simultaneamente no canal e que vão entrando no ar aí dentro de um calendário prévio que a gente faz. É muito gostoso e é super recompensador também. Eu acho que pra mim é o que é um dos maiores presentes, são os encontros gerados pelo canal. Tanto esse encontro do núcleo de produção do próprio canal, quanto os encontros com os artistas com os quais a gente conversa, com os artistas que a gente entrevista, com os produtores, com pessoas que a gente admira pra caramba a vida inteira e de repente a gente encontra, porque o canal proporcionou isso pra gente. Alguns nos apoiam, estão sempre juntos e dando essa força, abrindo caminhos junto com a gente, e outros simplesmente nos assistem, isso é bom demais, trocam uma ideia com a gente, isso é fantástico. O aprendizado no canal eu acho que é a coisa mais bonita que ele pode proporcionar pra gente, e são 2 anos de entrosamento, de arte, de cultura e de aprendizado. É isso que eu tenho pra falar do que eu sinto desse canal. Parabéns, Diversão e Arte. Te ver moldar com as nuvens a imagem da nossa casa. E como andam seus toques de fada. Bom, Natália, primeiro, obrigada por nos receber aqui para essa conversa. Faz tempo que a gente está querendo bater esse papo com você. E eu queria começar, na verdade, acho que não tem nem como começar de forma diferente. Você é conhecido por essa pluralidade, né? Você é gestor, é músico, é curador, é jornalista, é escritor. Quem que nasce primeiro aí na sua trajetória? Puxa, quem nasce primeiro, na verdade, acho que sob esse ponto de vista, foi o letrista. Quando eu fiz agronomia, não terminei, mas eu fiz agronomia durante quase 3 anos. E quando eu fui morar em Taubaté, por algum motivo tava começando a tocar violão, já tocava algum tempinho, mas eu comecei a escrever letras e eu com um amigo meu lá de Taubaté, nós nos classificamos para um festival universitário. Uhum. A partir daquele momento eu considerei que eu podia ser um letrista na época, né? Aí depois a gente participamos de outros festivais e de uma certa maneira começou por aí, né? Tinha também um desejo de fazer algumas coisas com fotografia, muito informalmente, mas no fundo acho que era um caminho para abrir já era o começo de uma caminhada artística, de uma certa maneira que eu nem sabia, porque eu estava na agronomia inclusive, né? A partir daí, os próprios festivais, assim, pelo fato da gente classificar sempre músicas dentro desse campo de festival universitário para as finais, etc, etc, eu achei ingenuamente que falei, puxa, eu vou ser músico. E aí eu abandonei a agronomia, voltei para São Paulo e comecei a estudar mais profundamente, com mais tempo, etc,
me dedicando a um desejo de ser músico, né? E começando ao ralo de, né, bater cabeça por aí, etc. E em 94, assim, a partir dessas minhas dúvidas, dos meus fracassos, dos meus desejos de acerto, da minha curiosidade, etc., eu comecei a perceber que essas dúvidas, esses fracassos, eram um conhecimento que não, e uma curiosidade, uma necessidade de informação que não eram só minhas. E aí eu resolvi fazer o Guia Brasileiro de Produção Cultural, que agora está na 8ª edição. Então foi um pouco por aí que a coisa aconteceu. E esse guia acaba que, vejo ele hoje, acho que não só eu, mas acaba virando uma grande referência no campo da produção musical, da produção cultural. E vocês, quando planejaram isso, como vocês viam? Assim, vocês percebiam essa necessidade ou simplesmente foi um desejo de vocês? Entende? Existia essa necessidade no campo, porque o que vocês fizeram, na verdade, pelo guia, principalmente nos primeiros, vocês fizeram uma organização do meio, né? Como eu tinha esse grupo de música instrumental e eu via alguns músicos conseguindo tocar em festivais de jazz em outros países, por exemplo, eu comecei a perguntar qual era o caminho, como é que eles faziam, etc. E eu percebi, porque, né, você convive com um monte de músicos, que essa era uma dúvida geral, né? Pô, como é que faz o release? Como é que isso? E era uma época, de uma certa maneira, para a internet, né? Então, por exemplo, os primeiros guias, eles tinham os endereços de estúdios, lugares para tocar, escolas de música, etc., de várias cidades do país, né? Então a gente costumava, a partir de 2004, isso ainda prosseguiu, quando a crise entrou, e até hoje estamos juntos, né? A gente faz o guia junto. E era uma informação que não circulava, né? Você não tinha internet para acessar e saber, olha, puta, eu vou fazer um show em São Carlos, por exemplo. Quais estúdios tem lá, se precisar gravar alguma coisa, onde é que eu posso tocar, etc, etc, né? Era algo muito, uma organização muito pessoal, de uma certa maneira, né? E essa informação não circulava. Então, eu descobri fazendo o guia, e foi também independente, que esse tipo de informação ele só se ampliaria. Tinha um questionário que as pessoas respondiam por escrito, punham no correio, e isso foi ampliando, porque tipo, o que você gostaria de ver no próximo guia, etc, etc. E isso foi expandindo, né? Na verdade, até hoje, de uma certa maneira, é uma publicação que se revigora a partir da curiosidade e necessidade, né, do campo artístico em geral, né? E fora, além disso, você também tem publicação de 2 livros infantis, né? Os 2 são infantis? Sim. Como é que isso também entrou na tua vida? Olha, na verdade, agora sai um terceiro, agora em junho. Bom, eu gosto, né? Me divirto. Tenho 2 filhos hoje, eles são... Um tem 23, um tem 18. Mas na época, como todos os pais, quase todos pelo menos, pais e mães, a gente fica inventando histórias para entreter os filhos, né? Então, eu me lembro um dia, eu estava levando os 2 para a escola, eles estavam fazendo uma confusão no carro insuportável, e eu dei um grito assim, falei, é um peixe-orelha! Veio uma coisa assim, né? E eles, onde? E o peixe-orelha ficou na minha cabeça. Aí, não sei porquê, resolvi fazer uma história e fui me apaixonando por ela. Aí o texto ficou pronto, eu convidei um grande amigo, que é o Carlos Barmac, para fazer as ilustrações. Os encontros eram divertidíssimos, a gente realmente achava, e acha até que aquele peixe existe e tal. A história do incrível peixe-orelha. Você nunca ouviu falar dele, eu sei. É que essa não é uma história comum. O caso é o seguinte: há muitos e muitos anos, o Conselho de Anciões das Águas dos Mares e dos Rios, formado pelos peixes mais sábios e corajosos, proibiu qualquer referência quanto à existência do peixe-orelha. Temiam que o último sobrevivente da espécie orelha pudesse ser descoberto, caçado, pescado, que sumisse. Aí o livro foi feito independente. Depois eu escrevi, junto com o Barmac também, ele ilustrou um outro livro que chama Pequeno Calendário Colorido para os que Sabem Ler o Tempo. E agora está saindo
a Balila Minhoca Bípede, que tem ilustrações do Rodrigo Cannon. Eu queria, pra gente fechar essa conversa, entrar justamente qual é o caminho desse artista independente hoje, assim, que você vê hoje, as questões. Eu acho que, assim, para mim, hoje, né, eu trabalho como gestor da área de música do Itaú Cultural já há 18 anos, né? Então, mesmo quando eu sou muito lento na minha produção pessoal, demoro 5 anos para fazer um disco, porque, no fundo, a minha prioridade profissional é o Itaú Cultural e a demanda é bastante intensa, né? Mas eu venho desse lugar, isso me ajuda a continuar fazendo essas coisas e saber que aí no meu campo pessoal eu realmente vou fazer, a hora que eu decidi fazer um livro, mesmo que seja sempre modestamente, nunca foi uma... Mas eu sei que eu consigo realizar. Agora, eu não consigo mais falar como um músico independente, né? Porque no fundo eu sou um gestor de uma instituição importante, grande, etc. O que eu acho que é importante, do seu ponto de vista da sua liberdade artística, é você encontrar caminhos para isso hoje ou a qualquer tempo, né? Você encontrar caminhos para realizar o que você tem na cabeça, né? Burilar, esculpir, ter tempo, etc. Cada um à sua maneira, mas o quanto maior a amplitude que você consegue atingir se retroalimentando do que você faz. Então, por exemplo, para um músico hoje, eu acho que é importante não esquecer que a bilheteria é uma parte importante do seu trabalho. É importante a diversidade de lugares que você vai tocar. Isso eu acho que é um pouco sempre. Claro, tem as redes sociais, tem um conjunto de questões, mas eu acho que a soma dessas várias questões te dão um tipo de liberdade artística que não dá para, por algum motivo, tem uma crise aqui neste departamento da minha... que compõe aqui o meu jeito de me movimentar, mas eu tenho aquele, né? Então eu acho que isso você vai adquirindo com o tempo, né? É uma construção lenta, né? Aquele pequenininho, aquele pouquinho que você acha que chega uma hora que você fala, nossa, isso aqui, olha como isso é legal, tem isso e por isso, né? Isso me leva aquilo, abriu isso, etc. Então acho que é uma questão de valorar, cada um valorar a sua própria trajetória de uma maneira ampla, né? Quanto mais você deixar de fazer coisas estratégicas para o seu próprio trabalho, ou conhecer pelo menos como é que se faz, mais você vai depender de alguém que o faça. Então, eu não acho com isso que o artista tem que ser o seu autoprodutor e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é importante até para você compor, conversar, fazer parcerias, né, se associar a questões, a projetos, etc., que você conheça e pense realmente a respeito do seu tamanho, do que você quer, coisas que no fundo isso serve para qualquer profissão quase, né? Conhecer a própria área, né? Para ter segurança para caminhar nela, né? É. Olha, obrigadíssima por essa conversa. Que é isso, prazerzão. Valeu mesmo.